Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último capítulo, no nosso último episódio, nós abordamos a respeito dos macedônicos. Abordamos a respeito de Alexandre Magno, abordamos a respeito do império construído por Alexandre, as estruturas ali helênicas, aquela, vamos dizer assim, a expansão helênica, em que este grande exército, construído ali por Alexandre, constituído por Alexandre Magno, levou toda a cultura, digamos, grega, a um nível muito maior, justamente expandindo sua influência não somente para a região do Egeu, como também ali para a região do Egito, assim como também todo o Oriente Médio e Norte da Índia. Abordamos aí que foi talvez um dos maiores impérios, já constituídos na história, e um império meteórico que durou poucas décadas, basicamente uma década, que durou, digamos, o Império Macedônico enquanto estrutura ali propriamente, vamos dizer assim, e com a morte de Alexandre o Grande ele foi diluído, entre, vamos dizer assim, os seus generais, ele foi dividido, criando-se aí, vamos dizer assim, impérios diferentes, ali com vamos dizer assim, os macedônicos ainda detendo controle sobre a Grécia, sobre a Península Grega, sobre o Egeu e a Trácia. Vamos dizer assim, os Seleucidas, depois, posteriormente, os Partas, tendo controle sobre todo o Oriente Médio, os reis ali, no caso, os monarcas de Gandhara, detendo controle sobre todo o norte da Índia, e no caso do Egito, nós teremos ali os Ptolomaicos, no caso o general Ptolomeu, que vai ter o controle ali sobre a região do Egito e da Líbia. Bom, e hoje nós começaremos a falar justamente sobre essa herança helênica, vamos dizer assim, a herança aí que Alexandre, digamos, ele deixou em relação aí a sua, vamos dizer assim, a sua expansão cultural, não somente militar, mas ao mesmo tempo cultural, de ter levado todo o estilo helênico para o resto do mundo conhecido. Hoje nós vamos falar aí a respeito de um dos povos, digamos, que habitavam ali a região de Canaã, que, digamos, interagiram com os macedônicos, e que impulsionaram a sua própria cultura, se desenvolvendo aí como um dos reinos, digamos, mais, vamos dizer assim, pitorescos, podemos levar essa palavra em conta, deslumbrantes, misteriosos e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um pouco até macabros, vamos dizer assim, pelas suas construções e a forma como eles construíam, enfim, um império ali, digamos, um reino, não vamos dizer que foi um império, mas um reino que, digamos, desafiou a lógica em sua própria existência, a lógica ali pelo local em que se estabeleceram, no meio a um deserto, basicamente, e que, digamos, enriqueceram justamente através dos impostos sobre o transporte de outros povos que, digamos, transitavam, por entre seus domínios. Vamos falar hoje de uma dos reinos, digamos assim, uma das civilizações mais, digamos, misteriosas, mais, vamos dizer assim, deslumbrantes aí do mundo antigo, Nós vamos falar hoje a respeito dos nabateus, para quem já ouviu falar deles. São aí uma das culturas, digamos, mais, vamos dizer assim, pitorescas, em relação ali ao Oriente Médio, e talvez são aí, digamos, geneticamente falando, vamos dizer assim, etnicamente falando, os ancestrais, digamos, dos próprios árabes, Hoje nós vamos falar a respeito deles, e sobre a sua cultura aí, que, digamos, vai, vamos dizer assim, adotar muitos dos costumes, inclusive
macedônicos, né? Eles vão ter uma experiência muito grande com os macedônicos, com os persas, né? Então, vamos dizer assim que eles têm um legado até muito interessante nesse ponto, né? Então hoje nós vamos falar aí a respeito dos nabateus, sobre sua forma de vivência, sobre seus costumes, assim como também aí a sua relação com outros povos, né? Vamos falar a respeito desta cultura aí icônica. Bom, desde já deixem o seu like aqui no canal, né? Espero que gostem desse nosso vídeo de hoje e vamos iniciar o nosso episódio. Bom, conta-se a história, né, que o filho de Isaac, né, Esaú, ao não receber a bênção de seu pai, ele caiu em desonra, né, e humilhação. Ele vagou pelos desertos, né, com seu clã, até encontrar uma terra ali onde, digamos, de forma muito precária, ele conseguiu ter um singelo refúgio, né, para ali os seus descendentes, né, uma morada, né? E sobre a encosta de Jebel al-Madbah, mais conhecida aí entre os hebreus como Monte Hor, né, os descendentes de Esaú construíram suas moradas, né, um local desolado e ao mesmo tempo muito propício, né, como importante passagem que interligava tanto o Ocidente quanto o Oriente Médio. Exímios em relação à sobrevivência neste ambiente brutal, os nabateus eles basearam seus costumes e aspectos de vida completamente ligados à vastidão do deserto que os cercava. Bom, para quem, digamos, pesquisou, já leu, digamos, a própria Bíblia, no Antigo Testamento, há uma passagem, digamos, em que você tem ali os irmãos, né, Esaú e Jacó. E você tem a história de que Jacó, digamos, a mãe dele muito esperta, né, digamos, aproveitando-se ali de uma ausência de Esaú, né, fez com que o seu filho Jacó recebesse a bênção do seu próprio pai, né, que vamos dizer assim, naquele período, né, a bênção era como uma espécie de, digamos, indicação, vamos dizer assim, né, uma palavra como, olha, este é o meu filho, digamos, favorito, é o preferido para, digamos, assumir a minha posição, né, quando eu me for. Então, vamos dizer assim que Jacó meio que passa a perna no próprio irmão, né, em Esaú, e, digamos, torna-se aí o abençoado, digamos, né, por Isaac, né, futuramente vai se tornar aí que a gente conhece como Israel, né, o soberano Israel. E, digamos, Esaú ele é humilhado, né, ele perde a bênção do pai, né, ele começa a vagar, né, depois de muitos conflitos, né, com seu irmão, ele, vamos dizer assim, o perdoando, né, ele começa a vagar pelo deserto, né, com seu clã até encontrar um local onde pudesse se estabelecer, né. E o local em que ele optou, digamos, né, para poder alocar ali os seus descendentes, os seus familiares, era um deserto, a região de Canaã. Para quem conhece geograficamente, não é lá um deserto muito propício à vida, né? Quando você pega, por exemplo, regiões, né, como regiões de cerrado, né, como, por exemplo, o norte do Irã, que você tem ali a divisa, por exemplo, com as estepes, né, por exemplo, que é de onde os persas vêm, é uma região que ela é muito abundante em água. Você tem rios que, digamos, ali podem, vamos dizer assim, propiciar canais e outras coisas para irrigação, né? Ou mesmo os egípcios que tinham ali o Nilo, né, como fonte principal de água, enfim, os próprios hebreus, né, que tinham o Rio Jordão. No caso dos nabateus, né, no caso os descendentes aí de Esaú, a situação era um pouquinho mais complicada, né? Eles estavam justamente em meio ao deserto de Canaã, que é extremamente seco, né? Não chega a ser um dos desertos mais secos do mundo, né, em comparação, por exemplo, ao deserto da Namíbia, ao Atacama ou mesmo o Saara, né? Não chega a ser tão, vamos dizer assim, estéril, né? Mas se compara, por exemplo, às Badlands, né, no atual Estados Unidos, né, que é um local, vamos dizer assim, que mistura ali rochas, né, pedras,
e uma vegetação morta, basicamente, né? Você tem um clima bem inóspito à vida. Bom, e no caso dos nabateus, eles se estabelecem neste local. Porém, como que eles conseguem, não é, essa sobrevivência num local tão brutal? Inicialmente, não é, a forma com que eles começam a captar água é justamente criando espécies de cisternas, não é? E também canais ali, digamos, de longo alcance, os quais, digamos, se interligavam, por exemplo, ao Rio Jordão e à foz de outros rios, né, em locais mais distantes, em outros reinos, dos quais eles, digamos, ali criavam espécies de acordos, né, para que esses pequenos canais de abastecimento pudessem, digamos, partir destes locais, né, diretamente para o território nabateu. Assim como essas cisternas, né, eram criadas justamente para quando chovesse, né, essa água pudesse ser acumulada nessas cisternas e, digamos, ali disponibilizada, né, para a população ali local, para que pudessem, enfim, sobreviver, né, em um clima extremamente seco, né, estéril. Enfim, e outro ponto, né, digamos, é a forma com que eles começam a justamente se adequar ao local, né, pelas formas de vestimentas, por exemplo, né. Você vai ter aquela ideia, né, que a gente conhece, aquele conceito do indivíduo do deserto, do beduíno, né, do Madiar, ele usar aquele turbante, né, na cabeça, aquela roupa sempre parece uma túnica, né, sempre protegendo do sol, né, utilizando vários panos na cabeça, em todo que é lugar do corpo, justamente pela questão do sol. Então esse conceito, né, surge justamente aí, se intensifica. Isso já existia obviamente entre os persas, entre os egípcios, né, porém quem mais vai utilizar dessa forma, né, que vai adornar mais essas vestimentas, digamos, vão ser os nabateus, né. Então, digamos que eles se adequam, né, ao local justamente, vamos dizer assim, baseando suas vidas, né, naquela vivência, né, naquele local quase estéril. E de povos também não tinham nada, não é? Porque, digamos, aquele local ali, por mais estéril que fosse, digamos, o deserto de Canaã, ele era uma das melhores opções, digamos, de passagem, né, para os, vamos dizer, as caravanas ali, digamos, de mercadores que atravessavam tanto o Ocidente quanto o Oriente, né, por exemplo, que traziam especiarias do Oriente Médio, da Índia, para serem comercializadas, né, na região do Mediterrâneo, né, vamos dizer ali no mundo clássico, né, eles tinham de transportar por algum local. E a região da Pérsia era extremamente vasta. Você tinha muitos problemas ali, né, na época já do final do Império Persa, antes da anexação dos macedônicos, né, você já tinha digamos, um grande problema, né, com assaltos, pirataria, enfim, roubos, né, era uma situação extremamente complicada. E a região de Canaã não era tão acidentada e propiciava uma excelente passagem, né, uma passagem ali segura. Então, digamos que o território dos nabateus, ele pode ser estéril pelo ponto de vista, digamos, natural, obviamente, mas do ponto de vista de você poder aproveitar algo em vantagem de seu povo, com certeza a questão de você cobrar impostos sobre uma espécie de pedágio para essas caravanas era esse negócio extremamente lucrativo, né? Um retorno muito grande, inclusive, ali para eles. Então, é uma das formas de ganhos, né, que eles tinham já de início. Enquanto os súditos, né, dos persas, né, enquanto os persas ali reinavam, né, este povo do deserto, ele aprendeu a importância de absorver o que havia de melhor em culturas ao seu entorno, aplicando o desenvolvimento em suas próprias estruturas, utensílios, vestimentas, armas, entre outros, né? Algo que ocorrera mesmo antes da compreensão de intercâmbio cultural advinda dos macedônicos. Então, enquanto os macedônicos ainda estavam vamos dizer assim, engatinhando, né, nessa questão de, vamos dizer, intercâmbio cultural, de levar o helenismo ao mundo,
Os nabateus já, digamos, pescavam o que podiam, digamos, dos persas, dos egípcios, enfim, e aplicavam ali a sua cultura, ainda um pouco nômade, digamos, tentando se estabelecer naquela região ali em torno do Monte Hor, né? Então eles utilizavam o que podiam, digamos, dessas outras culturas, não é? Ali dessas caravanas, tentavam negociar o máximo que podiam e aplicavam isso à vida deles, né? Então não era um conforto, digamos, tão expressivo quanto, por exemplo, o conforto que dispunham os persas, os judeus ou mesmo os egípcios, né? Mas era, vamos dizer assim, considerável, né? Dava para sobreviver naquela região. Eles já tinham uma ideia de intercâmbio cultural e absorviam o que havia de melhor nas outras culturas, de desenvolvimento, tecnologia, né? Então, eles tinham a crença própria, né? E ao mesmo tempo a questão justamente de, digamos, o que vinha de desenvolvimento, eles sabiam muito bem filtrar. Isso já era um ponto positivo para eles, né? Digamos. E há também de se atentar, né, para o fato de que esse povo ele não possuía certas matérias-primas, né, para construção, como madeira, por exemplo, a qual era extremamente escassa na região de Canaã, diferentemente lá da Pérsia, que tinha madeira de sobra da região das estepes. Os próprios gregos, né, conseguiam madeira facilmente no norte da Grécia. No caso dos nabateus, não. A região de Canaã era extremamente estéril, né, em relação à madeira. Porém, novamente, né, este povo e os nabateus, né, se destacaram em relação à forma como desenvolveram suas moradias e construções públicas, né. Algo que tinham em abundância em seu entorno eram grandes paredões de pedra. Uma vez em que o deserto de Canaã é uma mistura de vales arenosos com grandes escarpas de rochas trabalhadas pelas intempéries ao longo do tempo, né. E aproveitando-se dessas estruturas naturais, essas fissuras, né, essas rochas enormes, vamos dizer que os homens do deserto eles começaram a edificar um novo tipo de construção, né. Eles literalmente escavavam as rochas, criando grandes câmaras internas do tamanho de salões, as quais eram adornadas com relevos em suas imponentes paredes. Ao lado externo à construção, eles criavam fachadas, as quais copiavam fielmente os modelos persas, com uma espécie de passárgada construída no meio das rochas. Então imagine, você tinha uma construção ali completamente diferente. Obviamente, quando você pega por exemplo, os macedônicos, você tem construções ali gregas, não é sempre aqueles pilonos, aquela coisa, vamos dizer, imponente, mas sempre construído à base de madeira, enfim, uma espécie de concreto arcaico ali ainda que eles utilizavam, né, pedras normalmente, assim como os próprios persas. Eles erigiam desde as fundações as suas construções, né. No caso dos nabateus, não, eles construíam literalmente dentro de cavernas. Então, imaginem que as estruturas deles, as fachadas das construções, tinham um modelo idêntico a, por exemplo, as construções persas, com aquelas estruturas, com aqueles, vamos dizer assim, com pilonos, né, com, digamos, vamos dizer, palanques, não é? Aquelas estruturas, né, de construção, todas erigidas justamente de forma em relevo, né? Era idêntico à fachada de, por exemplo, um templo persa, um fórum persa, uma grande construção persa. Porém, dentro dela, né, no caso dessa construção, era feito dentro de uma caverna, né, a parte interna dela, não era erigido nada de baixo ali, né, de estruturas desde o chão, e sim aproveitadas fissuras em cavernas, as quais eram, digamos, adornadas, enfim, escavadas por dentro. Então rendiam sim salões enormes, eram cavernas muito grandes que rendiam ali espaços de convivência, não é? Então eles tiveram um desenvolvimento em relação a isso, né, propício pela própria natureza em si, né? Eles tiveram ali a oportunidade de poderem construir em larga escala, sem necessitar da utilização de muita engenharia prática, vamos dizer assim, uma arquitetura prática muito ali específica, né, muito desenvolvida. Até porque as próprias cavernas já propiciavam, né, essa vantagem, né, o que para eles, digamos, era
melhor, né? Ela se desenvolvia mais rápido em relação a algumas outras etnias, né? Outras culturas. Bom, e em relação a isso, né? Quando os macedônicos eles iniciaram a conquista do Império Persa, a região de Canaã ela teve um grande salto em relação a desenvolvimento material e cultural. Como haviam se tornado, né, uma espécie de reino autônomo após a queda, né, declínio dos persas, eles começaram a utilizar-se primordialmente da prática da cobrança de impostos como uma espécie de pedágio em sua região, uma das principais rotas que ligavam o Ocidente ao Oriente. Além dos impostos cobrados, os nabateus faziam questão de segurar os mercadores, mestres artesãos, artistas, filósofos, entre outros elementos, o máximo possível em seus territórios, justamente para que pudessem extrair o máximo de informações, novidades materiais e experiências culturais possíveis, a fim de poderem aplicar todo este conhecimento em sua própria etnia. Sendo assim, uma das cidades de Canaã se desenvolveu mais do que as outras, né? Petra, como ficou conhecida, era uma cidade não somente imponente, mas vibrante em vida. Milhares de moradores tinham suas vidas instaladas naquele local emblemático, assim como muitos viajantes ali pernoitavam. Bom, para vocês terem uma ideia, não é? Essa cidade de Petra, não é? Para quem pensa, puxa, vamos dizer assim, é uma cidade, vamos dizer assim, que não teve importância, digamos assim, quase não ouve falar em relação à história. Muito pelo contrário, né? Por ser uma cidade, digamos, em que ela era uma espécie de entreposto, né, onde muitas pessoas passavam ali, pernoitavam, enfim, o intercâmbio cultural ele era muito grande. Então você tinha, vamos dizer assim, desenvolvimento, não é? Novidades vindas do Oriente, por exemplo, como especiarias, como lâminas, armamentos, vestimentas. Do Ocidente você tinha, digamos, papiros de novos conhecimentos, você tinha, digamos, essências, você tinha alimentos, digamos ali, formas de domesticação de animais, entre outras coisas. Todo tipo de novidade e informação vinha de ambos os lados. E há de se notar também que nessa época o desenvolvimento da questão das esculturas, né, da própria arte em si, já havia alcançado um grande ápice, né, em relação ali aos próprios gregos, por exemplo, né, que já tinham todo aquele desenvolvimento digamos assim, da estrutura humana na arte, né, da expressão realista da arte. Então o que acontece? Quando, vamos dizer assim, os nabateus eles têm esse contato, né, com os gregos, né, advindo da expansão macedônica. Detalhe, né, os macedônicos eles conquistam ali o Egito, na região da Judéia. No caso dos nabateus, eles, vamos dizer assim, os deixam, né, ser um reino ali autônomo, basicamente, né? Eles conseguem a sua autonomia, até porque os macedônicos não se atentaram tanto para aquela região estéril ali de Canaã. O objetivo deles maior era com certeza o Egito, né, era ter o controle sobre o Egito, e depois marcharam rumo à Pérsia, mas não, digamos, vamos dizer assim, esqueceram daquela região ali dos nabateus, que se tornaram uma espécie de reino autônomo, né, desgarrado ali dos outros. Então para eles isso foi uma vantagem. Eles tiveram todo esse contato, né, com os gregos em relação à sua cultura, em relação à arte, coisa que nós já vamos falar a respeito. Eles tiveram um desenvolvimento, vamos dizer assim, imenso em relação a isso, né? Então para eles, vamos dizer assim, era uma vantagem. E o que acontecia? Eles tentavam melhorar cada vez mais a estrutura, digamos, de suas cidades, essencialmente no caso Petra, né, justamente para ser uma, vamos dizer assim, um local de, como se fosse literalmente um resort do mundo antigo, vamos dizer, né? Um local onde as pessoas podiam, digamos, viajar, as pessoas podiam transitar, pernoitar, ter ali momentos de entretenimento, de diversão, de descanso. E ao mesmo tempo, muitos artistas, muitos escultores, muitos, vamos dizer assim, artesãos, enfim, indivíduos, né, dessa área mais artística ou da área mesmo ali de construção mesmo, de engenharia, né, de desenvolvimento, eles resolviam por ficar mesmo no local, né, por se tornarem residentes mesmo de Petra, né.
justamente por ser uma cidade que oferecia, né, esse, digamos, desenvolvimento, que via com bons olhos, né, digamos assim, novidades em relação à estética, por exemplo, né, à arte, enfim, que naquela época novidade significava algo bom, né, não é que nem hoje em dia, né, mas na época significava algo relacionado a, digamos, elevação, era sempre algo para potencializar cada vez mais ali a compreensão humana, né, ali como que podemos dizer assim, a essência humana, né, para sempre potencializar cada vez mais. E no caso deles, enfim, eles viam com bons olhos, né, a arte, o desenvolvimento, a cultura, enfim, e sempre estavam como esponjinhas, né, absorvendo tudo isso. E sempre quando você tinha ali caravanas trazendo novidades, eles tentavam segurar essas caravanas o máximo possível naquela região para poderem negociar produtos o máximo que pudessem, assim como também faziam questão, né, que os artistas não pernoitassem uma única noite, mas que até desenvolvessem projetos dentro da cidade. Então muitas caravanas nem avançavam, digamos, para as outras regiões, né, caravanas que vinham do Ocidente quase nem chegavam em algumas regiões do Oriente Médio, assim como caravanas que vinham do norte da Índia nem sequer chegavam em alguns pontos do Ocidente, porque reinos ali como, por exemplo, os nabateus, eles absorviam o máximo que podiam de cultura ali naquela região, né? Então eram excelentes compradores e também negociadores. Então nisso para eles era outro ponto positivo também, né, que fazia com que eles, digamos, se desenvolvessem mais, né, em relação à estética. Então, para quem pensa, estão no meio do deserto, são uma cidade abandonada, muito pelo contrário, uma cidade muito viva e muito vibrante, né, uma potência. E a conhecida Cidade das Montanhas Rosas, né, ela oferecia não somente um conforto, né, impressionante à beira do extravagante, inclusive, né, como também uma segurança e proteção além do comum, além de possuir a própria defesa natural de suas encostas, uma vez em que o único acesso possível à cidade se fazia por um estreito caminho entre uma fissura nas rochas. Também contava com uma das cavalarias mais bem preparadas do período. Os ditos beduínos, como nós conhecemos, né, ao invés de utilizarem cavalos, eles tinham como principal meio de locomoção, patrulha ou mesmo combate, né, os versáteis camelos, os quais necessitavam de pouca água para a sobrevivência em meio à vastidão do deserto. E em razão disso, esta força policial atuava como um controle magistral sobre toda a região de Canaã. Então, muito diferentemente, né, dos ali, vamos dizer assim, dessas outras culturas, né, no caso dos próprios egípcios e outros que construíam, digamos, abundantemente, né, por todo o território. No caso dos nabateus, as construções deles, elas eram muito, vamos dizer assim, entre aspas, escondidas, né? Elas eram construções muito bem fortificadas pelo próprio elemento natural. Então o que ocorre? Eles não precisavam construir muralhas, né, como o caso dos egípcios, né, que precisavam, digamos, de postos de controle em vários locais ao entorno do seu território, ou mesmo os persas, né, os gregos, que construíam também grandes muralhas em torno de seus palácios, enfim, em outros locais, né. Os nabateus não precisavam, digamos, né, em comparação aos próprios hebreus, por exemplo, né, que Jerusalém tinha muralhas enormes de defesa de Jerusalém, né. No caso dos nabateus, não. A muralha de defesa deles eram as próprias encostas das rochas, né. E uma coisa que é muito interessante, até hoje geograficamente, né, para as pessoas que vão visitar as ruínas desse local, né, a única forma de você chegar, digamos, dentro da cidade de Petra, na parte interna da cidade, né, é justamente você passando por um desfiladeiro de rochas, um local, digamos, muito estreito, né, uma fissura no meio das rochas, da qual passa no máximo ali, vamos dizer assim, em comparação a mais ou menos 2 cavalos que passam assim. Tamanha vamos dizer assim, a forma estreita que é o caminho, né?
foi tão difícil até inclusive para as pessoas redescobrirem essa cidade, né, que foi abandonada no decorrer dos séculos. A gente já vai falar a respeito disso também. Mas para eles chegarem lá, digamos, foi extremamente difícil. E na época também era a melhor forma de defesa possível. Então era uma cidade muito grande, ela era vibrante, ela era uma cidade com desenvolvimento muito grande, uma estrutura muito grande, porém essa estrutura ficava em meio às rochas, sempre escondida, né? E com difícil acesso, né, para elementos externos. Então para eles era uma vantagem. E são eles também que desenvolvem, digamos, esse conceito, né, do que a gente chama de cavalaria, digamos, essa cavalaria árabe, né, constituída não por cavalos, mas por camelos, né? O camelo ele é um equino tão bom, digamos, vamos usar a palavra equino, não sei se a classificação é a mesma, mas enfim, um quadrúpede, vamos usar a palavra, né, muito melhor, digamos, mais versátil no deserto do que o cavalo. O cavalo é um animal que ele precisa de água o tempo todo para ele se refrescar. Então, digamos que cavalos para um ambiente de batalha no meio do deserto são inúteis, vamos dizer assim, bois e outros animais, porque eles morrem muito fácil sem água, vamos dizer assim, eles não sobrevivem sem água. O camelo não, o camelo ele vive semanas, ele pode durar semanas sem beber 1 litro de água. Então o que acontece? É um animal excelente para você, digamos, utilizar como meio de transporte e como meio também de patrulha, né? No caso dos nabateus, eles não tinham um exército, vamos dizer, propriamente dito, vamos dizer assim, um exército constituído ali que necessitasse, digamos, de expansão ou de patrulha de seu território. Uma porque a própria natureza já ajudava e muito, né? Quem vai querer tomar um deserto, né? Dificilmente um reino ia querer tomar algum deserto. É a primeira vantagem. A segunda vantagem é que poucos utilizavam camelos como, digamos, ali meio de transporte e locomoção. Terceiro, ficar vagando no meio do deserto, digamos, a pé, vamos dizer assim, não é nada convidativo, né? A chance de desidratação e de morte é muito grande. Então você não precisa necessariamente de um exército para você cuidar ali da sua região. Você precisa mais de uma patrulha, né, para, enfim, evitar pirataria, evitar roubos ali de outros beduínos, enfim, de outros indivíduos que tentem ali piratear, digamos, dentro ali do seu reino, né? Então eles tinham essa cavalaria desses beduínos que funcionava como já uma espécie de guarda, né, de patrulha e ao mesmo tempo exército. Então vamos dizer assim que eles próprios administravam, esses beduínos administravam os pedágios, enfim, esses pedágios de impostos, e também faziam uma patrulha, escolta, enfim, eram já a força predominante ali da região, né, do reino ali, né. Então isso já bastava, né. E outros pontos também da questão da própria defesa natural, enfim, por eles estarem no meio das rochas, né, por terem toda essa vantagem de cenário, digamos, os fazia poderem ter tempo de sobra, digamos, para focarem justamente na arquitetura, né, no entretenimento. Então eles tiveram ali uma vantagem natural muito grande nesse quesito, né. E não somente a coordenação militar, né, advinda dos macedônicos, ou mesmo a arquitetura greco-pérsica, né, foram suficientes para o desenvolvimento do povo do deserto. Também a estética das vestimentas, utensílios e mesmo o próprio entretenimento ganhavam um destaque em especial. Havia de se notar, não é, que a cidade ela possuía casas de banho, apresentações de dança de odaliscas e dançarinas do ventre, lutas com espadas e sabres, uma biblioteca de pergaminhos, assim como um grande anfiteatro com capacidade para milhares de pessoas. Características estas que, por si só, já classificavam Petra como uma das cidades mais suntuosas do mundo antigo tardio. A esta altura, tanto os egípcios quanto os judeus, e mesmo os partas e etíopes, consideravam-nos como um reino de grande prestígio. Para o pessoal ter uma ideia, não é? Em relação ao entretenimento, depois desse contato com os macedônicos, dessa autonomia, digamos assim, desenvolvimento que
durou ali alguns séculos, vamos dizer assim que ir para Petra, como nós dissemos, era ir para um resort, vamos dizer assim, um reino em forma de resort. Então você tinha casas de banho, você tinha anfiteatros, que anfiteatros na época eram os cinemas da época, né? Você ir para um anfiteatro grego era você ir para um cinema. Você ir para uma casa de banho era como você ir para um termas hoje, para uma, enfim, uma balada ou algo parecido assim, né? Um local de entretenimento ali em que as pessoas se encontravam. Ir para um fórum, ir para o mercado, ali para o mercado público era como ir, digamos, ao shopping, né? Você ir, digamos, para dança de odaliscas ali, como eu disse, né? Boates, enfim, né? Você tinha as danças do ventre, odaliscas, enfim, outras apresentações. Você tinha lutas com espadas ali, né? Com sabres, que era o UFC da época. Então você tinha todo um entretenimento, uma vida ali, digamos, extremamente ali turbinada, né? Uma vida bem agitada. Então era uma cidade que Petra ali, né, as povoações ao seu entorno eram, digamos, ali o centro de diversão e entretenimento da época. Então, além disso, né, eles, justamente por essa absorção cultural, esse requinte, né, vamos dizer assim, essa opulência os fazia, digamos, ser ali notada pelos outros impérios, né, como ali um reino de prestígio. Né? Então eles conversavam ali, os representantes dos beduínos, né? Os nabateus, ali, os reis nabateus, conversavam de igual para igual com os judeus, com os partas, com os egípcios, enfim, eles conversavam de igual para igual. Né? Então eles não tinham esse problema de, digamos, se sentirem inferiores por serem do deserto. Nada disso, muito pelo contrário, eles eram ali vamos dizer assim, o centro de entretenimento do mundo antigo tardio. Então eles tinham todo um respeito nesse ponto, né? Eles tinham um desenvolvimento muito grande, né? Porém, como várias civilizações anteriores, né, os nabateus eles possuíam suas próprias debilidades, que a gente vai abordar agora, que eram coisas, era face bizarra, digamos, né, ali de Petra, né, terra dos nabateus. O desenvolvimento que haviam copiado de outros grandes impérios não suplantou práticas bárbaras e bizarras, as quais faziam parte de seu cotidiano. Em relação a seu mito fundador, né, ali muito antes, né, desse período, tinham como crença uma espécie de politeísmo semi-tribal, né, algo ali advindo desse período em que eram nômades ali, né, que ficaram vagando ali pelo deserto, cultuando figuras sem nexo, tais como Duxará, que é uma espécie de senhor da montanha, uma forma caricata e muito desprendida de Javé, né, no caso do próprio Deus, né, afinal eles são descendentes de Esaú, porém, enfim, não se perderam na própria crença, né, na qual nada se assemelhava com a divindade monoteísta. Então não tinha nada a ver com Deus Javé, não tinha nada a ver com, enfim, com Deus, né, Deus, enfim. Manat, que era uma espécie de divindade do destino que se manifestava através das chuvas, coisa pouco bizarra, né? Usa também, que era uma espécie de divindade relacionada ao prazer e fertilidade, entre outros deste segmento. Porém, o que realmente era macabro, vamos dizer até mesmo para os que viviam de passagem no local, eram justamente os rituais que envolviam o sacrifício humano, normalmente crianças e mulheres jovens, práticas terríveis e anti-humanas, as quais permeavam a vivência dos nabateus. Então os nabateus, eles herdaram, entre aspas, ali, por não terem, digamos, vamos dizer assim, uma vivência ali com os próprios hebreus, né, enfim, por questões históricas ali, né, por não terem essa vivência ali com os hebreus, com os judeus posteriormente, eles não adotaram, né, a crença em Deus, né, no caso, em Javé, né, a crença deles era completamente conturbada, era, enfim, eles pescavam muita coisa justamente por essa, vamos dizer assim, essa mistura ali de intercâmbio de
pensamentos, eles acabavam pescando coisas que não prestavam, né, por não terem um princípio cultural muito forte, né, estabelecido a região, enfim, eles iam pescando um pouco de cada coisa. Então eles eram, vamos dizer assim, um pouco até meio parecidos com os babilônicos nesse ponto, era um pouco bizarro, né? Eles tinham ali uma crença bem maluca, né, nesse ponto, e enfim, assassinavam a torto direito ali crianças e mulheres, né? Então isso era terrível, era uma coisa que, digamos, para qualquer um que visse aquilo ali era para sair correndo, né, ou sei lá, achava que ia ser a próxima vítima das loucuras deles, né? Enfim, isso acabou permeando, né, por muito tempo ali, enfim, algo que, mesmo você tendo todo um desenvolvimento que vinha de elementos externos, internamente eles tinham essas debilidades que eram, enfim, terríveis, né? E há quem diga, né, que o idioma dos nabateus, uma espécie de aramaico tardio, somado ao seu complexo alfabeto, o abjad original, né, foram os catalisadores para o que viria a ser futuramente o alfabeto e idioma árabe. Bom, para quem vê aqueles, vamos dizer assim, nós que somos ocidentais, né, a gente não compreende, né, pelo menos, enfim, nós brasileiros aqui, pessoal, um pouquinho complicado, né, de você compreender aqueles rabiscos, né, aquela forma de escrita árabe que é extremamente, digamos, esquisita, né, enfim, você não consegue compreender, né, aquelas curvas, aqueles símbolos, né, um tanto complexos, pois ele surge justamente desse alfabeto, né, o dito abjad, né, que os nabateus eles desenvolveram, que é uma espécie justamente de aramaico tardio. Aramaico, que, para quem não sabe, é o idioma, digamos, que veio dos Medas, né, dos Aquemênidas ali, dos persas, né? Então, o aramaico ele se disseminou, né, por todo o Oriente Médio, pelo norte da Índia, inclusive, e também por algumas regiões no extremo Oriente Europeu, né, na região onde nós conhecemos como Armênia, né? Os armênios, eles inclusive têm um pouco dessa influência, né? E o aramaico ele vai, digamos, estar presente, inclusive até o início, vamos dizer ali, da nossa era atual, né? Vamos dizer assim, após ali vamos dizer assim, o império, vamos dizer assim, alguns impérios posteriores que a gente vai abordar aí, né? Então, o aramaico ele vai perdurar ali por séculos, né, como um idioma muito difundido. E no caso dos nabateus, eles vão fundir esses elementos do idioma aramaico com esse complexo alfabeto chamado abjad, né, que eles vão criar aí o próprio idioma árabe, né, e vai surgir dessa junção, né, desses dois elementos, né. Bom, quanto ao desenvolvimento, né, artístico local, os nabateus eles também foram exímios artesões. Em suas cerâmicas, né, com traços florais, seus relevos impressionantes em estilo helenístico e até mesmo seus túmulos adornados com cintilantes orbes, né. Pode-se dizer que, mesmo com tantos empecilhos devidos à recorrente falta d'água, assim como dificuldades no plantio, a cidade de Petra mantinha-se como uma das mais importantes em relação à relevância no mundo antigo. Então, sim, os nabateus, eles, vamos dizer assim, por terem absorvido, né, tantos elementos externos culturais de outros locais, eles próprios começaram a desenvolver sua própria arte, né? Porém, ela era mais voltada ali à questão de utensílios, a vivência local mesmo, né? Um pouco em relação às vestimentas, né? No caso, como nós dissemos, as mulheres ali, você tem aquele elemento da odalisca, né? Com aquelas vários penduricalhos, né? Aquelas joias e coisas, digamos, cintilantes, né? Você tem as mulheres sempre muito bem vestidas, com aquelas túnicas, aqueles vestidos muito adornados, né? Sempre muito brilhantes. Os homens com aqueles turbantes, toda aquela roupa, né? Como a gente vê em alguns videogames, alguns jogos, né? Aquela coisa de época, assim, né? Desenhos aí, né? Como Aladdin, por exemplo, e outros, né? Você tem aquela coisa daquela roupa bem, digamos, icônica,
né, do mundo árabe, né? Então isso surge ali com os nabateus, né? Então você tem essa característica que, mesmo sendo um povo com sérias debilidades na parte de crença, por exemplo, né, estar extremamente atrasado em relação à própria elevação espiritual, vamos dizer assim, né? Questão da próprio desenvolvimento espiritual ou estético e realista, enfim, eles estavam atrasados nesse ponto, mas no ponto estético de vestimenta, de, enfim, de pujança ali, digamos, local, né? Eles estavam muito bem desenvolvidos, né? Tinham uma forma de vida ali até quase que invejável, né? Na questão de beleza, né? De suntuosidade. Bom, e podemos dizer, né, que a imponência dos nabateus e de sua capital, né, da mesma forma meteórica como se iniciara, acabou por encontrar seu próprio declínio, né. Sua mudança de rumos deu-se com a morte do último de seus monarcas, Rabel Soter, né, o qual não deixou herdeiros. E a ausência de seu comando, assim como graves tensões internas devido à administração pública, fizeram com que uma força externa muito mais poderosa, que nós vamos abordar aí posteriormente, não é? Os romanos, no período liderados pelo governador da Síria, Cornélio Palma, tomassem a região e anexassem ao império, tornando-se a dita província de Arábia Pétrea. Bom, vamos dizer assim que eles conseguiram durar por séculos, digamos ali, como um reino autônomo, né? E mesmo assim, quando da anexação romana, os romanos eles vão ali tomar conta daquela região ali, né? Os nabateus eles não, digamos, terão ali, vamos dizer assim, eles não decairão ainda como civilização, como etnia, eles não decairão, eles permanecerão ali, ainda que, digamos, se desenvolvendo, né? O que é um elemento até interessante em relação a isso, né? Eles não decaem. Bom, e um dos motivos aí, vamos dizer assim, que mostra, né, que a cidade ela não decaiu, é que houve, digamos, uma espécie de cisão, né, com ali essa anexação romana, houve uma cisão no período. Enquanto, digamos, uma parte considerável, né, dos magiares ali, dos beduínos, né, eles tornaram-se nômades, espalhando-se ali por toda a Península Arábica, outra parte dos residentes de Petra continuaram a residir na região, né, utilizando-se da rota de transporte como intercâmbio para a prática do comércio. Inclusive, muitos clérigos eremitas eles também residiram na cidade, trazendo um profundo desenvolvimento em relação à crença, eliminando as práticas semitribais. Foi um período aí em que, digamos, a crença, né, ela vai ter uma modificação, inclusive, né, ela vai se potencializar, essas práticas semitribais elas vão ser apagadas e você vai ter ali um desenvolvimento em relação à crença, né. Nós vamos falar ainda muito posteriormente a respeito disso, ainda em relação aí à região, né, da Península Arábica, né. Sendo assim, né, Petra ela sobreviveu por cerca de 2 séculos após o fim ali da sua dinastia de reis, né, com um poderoso entreposto comercial em meio ao deserto de Canaã. Porém, por volta ali do ano de 363 da nossa era, olha só quanto tempo eles duraram, cerca ali de 500, 600 anos, mais ou menos 6 séculos mais ou menos como civilização, vamos dizer assim, constituída, né? Fora séculos e séculos antes ainda como nômades, né? Após um devastador terremoto, né, nesse ano de 363 da nossa era, muitas estruturas da cidade acabaram ruindo, além de suas vias de abastecimento de água, o que causou o abandono do local pelos seus residentes, que partiram para outras localidades ao norte, próximas ao Rio Jordão. Sendo assim, Petra tornou-se uma cidade deserta e meio esquecidos rochedos ao sopé do Monte Hor. Então o que ocorre? Vamos dizer assim que Petra ali no caso,
a principal cidade dos nabateus, né, o principal centro ali de vida dos nabateus, como um local estabelecido, digamos assim, como um reino propriamente dito, durou mais de 6 séculos, talvez mais do que isso ainda. Então, isso é uma prova em conteste, né, de que o ser humano, vamos dizer assim, a cultura, ela consegue sim, o desenvolvimento humano ele consegue ocorrer até em locais quase que inóspitos, né? Com a engenhosidade humana ali, com vamos dizer assim, conhecimento humano, né? Somado ali à própria engenhosidade, somado a elementos culturais, conseguem fazer com que sim, o ser humano ele se desenvolva em um local dessa forma, né? O que é um dado muito interessante. E aí também que a gente consegue, vamos dizer assim, conseguimos compreender, não é? Ali a origem, né, de que muitos se perguntam, tá, mas de onde que surgiram os árabes? Será que eles sempre foram da forma como são? Por exemplo, hoje, né, muitos se perguntam, né, pela questão do extremismo, pela questão voltada a essa, digamos, a conjuntura que eles vivem, né, nos últimos séculos. Nem sempre foi assim, né? No caso a prova disso são os nabateus, né? Que eles tinham até um apreço justamente pelo desenvolvimento cultural, né? Eles eram um povo muito aberto, inclusive, né, ao mundo exterior, e até queriam que a maioria das caravanas ali de transporte de produtos passassem pela região deles, né? Então eles tinham essa abertura, né? Essa paixão pela cultura, pela arte, pelo desenvolvimento. Eles eram pessoas muito cultas nesse ponto, né? Mesmo tendo seus N problemas, né? Mas vamos dizer assim, que eles são, em suma, né, um dos povos ali que se beneficiaram, né, com essa expansão macedônica, né, que conseguiram absorver muito, né, do helenismo em relação às suas construções e seus aspectos de vida, né? E, enfim, eles conseguiram perdurar graças a essa absorção de conhecimento, né? Graças a esse desenvolvimento, eles conseguiram perdurar por séculos como civilização. Porém, não é, vamos aí abordar nos nossos próximos capítulos sobre outras culturas que também vão ser, de certa forma, ali herdeiras, né, desse conhecimento ali dos macedônicos, né, vindos ali do helenismo. E continuaremos a abordar, né, a respeito sobre essas culturas até chegarmos aí nas próximas grandes aí, nos próximos grandes impérios, né, que nós iremos abordar desse período, né, a fim de concluirmos aí a nossa etapa sobre o mundo antigo em relação ali vamos dizer assim, o que a gente chama de mundo clássico ali, né? Mas espero que tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Espero que deixem um like aí no nosso canal, né? Divulguem aí para os seus amigos. E, enfim, espero que acompanhem aí nossos próximos capítulos, né? Desde já, muito obrigado e nos vemos no nosso próximo encontro.